paciente, de um modo geral, tem o hábito de ir direto a um especialista, seja por não conhecer o clínico geral, seja para economizar dinheiro. Estamos aqui com o Dr. Márcio Meireles e o Dr. Assir Cunha para falarmos sobre essa prática. Dr. Assir, por que, na sua opinião, o senhor acha que as pessoas vão direto ao especialista? Há uma distorção da nossa cultura médica centralizando o atendimento do paciente, da pessoa que procura cuidar da saúde ao hospital. Isso começou a mudar. Antigamente existia um médico de família, e o hospital não era valorizado. E o que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, o sistema médico público de saúde, e serviu de padrão para todos os países. Inclusive o SUS foi copiado, foi calcado em cima do Serviço Público de Saúde inglês. E com isso foram criadas uma estrutura de médico de família, de visita em casa, de ter o centro de referência, onde ninguém mais procura, e se procurar não tem como ser atendido por um especialista. Ele é passado previamente, é peneirado pelo médico de família, que é um clínico geral. Ele tem conhecimento e visita ele regularmente e tem um vínculo com aquele paciente, aquela família, tem um vínculo com o médico daquela região, de um quarteirão, de um bairro, o que seja. No Rio de Janeiro, o governo passado, esse que está acabando agora, montou uma série de clínicas de família. E isso é fundamental. Estão tentando fazer o que é o correto. O paciente tem um médico de referência que ele, uma vez que ele sabe tratar, o clínico geral tem conhecimento geral de toda a patologia, de renal, cardíaca, pulmonar e tudo. Pode não ser um especialista em profundidade, mas tem condição e deve ter condição para tratar todas as doenças que comete. Quando ele acha que ultrapassou o seu limite, ele é que deve encaminhar para o especialista. Em alguns lugares, o camarada não pode ser, é inabordado ele ir para o especialista sem ser encaminhado por um clínico geral. O clínico geral é uma peça-chave no sistema de saúde para funcionar com equidade, para atender, cobrir toda a população. Senão você vai sobrecarregar com especialistas e que é mais caro, que necessita de estrutura mais complexa, de aparelhagem, que são muito caras de ser mantido e comprado. Resultado, o clínico usa muito menos recurso, usa mais uma anamnese, que é fundamental. Uma boa anamnese, um bom exame físico, para uma pessoa experiente e que tenha atenção ao paciente, sobretudo se ele é visto em continuidade, dá condição de fazer diagnóstico mais de 80% dos pacientes, sem precisar de exames complexos. Esses exames complexos ficariam a ser pedidos pelo especialista, quando encaminhado por um clínico que fez a triagem. O clínico não só trata o paciente, preserva a sua condição de saúde, como faz a triagem para o especialista. Que especialista? Por exemplo, você tem um ataque cardíaco. Ele vai mandar para o cardiologista? Às vezes, ataque cardíaco é de um hipertiroidismo. Ele tem que mandar para o endocrinologista. Mas o clínico geral, experiente, tem condição de fazer diagnóstico mais provável se aquele ataque cardíaco dele é de um problema cardíaco ou se é, por exemplo, um hipertiroidismo. Ou pode ser até você estar usando café demais, bebe de café, você de manhã toma café de 10 horas, 11 horas, meia-noite. Tem gente que tem mania de tomar um cigarro e tomar um cafezinho no fim, se tirar o cafezinho e vai tirar ataque cardíaco, por exemplo. Não precisa nem especialista, nem no endocrinologista, se é da tireoide ou se é do coração, é do café, por exemplo. Coisa simples. Isso, o clínico, tem que ter o bom senso para fazer o diagnóstico. Então, e fundamental na nossa vida aqui, na nossa estrutura, que fica muito mais barata e mais acessível à população, abrir o leque para atender todo mundo melhor, é não gastar, é evitar gastar dinheiro desnecessariamente. Pede um monte de exames e não vai ver, o paciente não vai nem ver o resultado, e exame desnecessário. Às vezes o paciente cobra o médico. Ele tem que ter a paciência e dizer, esse exame é desnecessário, porque eu vou fazer uma tomografia, vou lhe expor raio-x, se você não tem nenhuma indicação para fazer isso. Então, ele tem que ter
conhecimento e segurança e tem que ter, pelo menos, ele estar satisfeito com a estrutura médica que ele trabalha. Se ele não está satisfeito, eu quero fazer tomografia, até para já, está tomografia, porque ele não está satisfeito com o sistema onde ele está inserido. Ele está sendo... O governo botou ele numa situação que ele não queria estar trabalhando daquele jeito. Está sendo mal pago, se sente explorado. Não é o modo correto de reagir, mas acontece que ele não tem a menor condição de fazer o que os candidatos a prefeito fizeram aí, ficar fazendo catequese, ficar dando em cima, explicando, vai ganhar o voto, ele tem que explicar também, para ganhar a confiança do paciente. Então, essa triagem é fundamental. E, sobretudo, deshospitalizar. O hospital foi feito para... Botar um paciente no CTI foi feito para recuperar um paciente em condições críticas que é recuperado. CTI não é lugar de esconder paciente, muito menos paciente terminal. O paciente terminal tem que ter cuidado, não deixar sofrer nem ele, nem seus familiares, mas não é para ficar no CTI. O CTI é muito caro, não se pode ter CTI muito leito em todos os hospitais, mas o que eu vejo por aí é o número de pacientes que não tem a menor condição de estar dentro do CTI colocado, gastando, e vai faltar dinheiro para comprar vacina, para prevenir crianças, para pegar os idosos, vacinar todos contra a gripe, porque o dinheiro foi gasto em CTI desnecessariamente. Esse bom senso, evitar a hospitalização desnecessária, tem que ter uma estrutura que funcione. Clínica de família, médico de família, clínicos gerais treinados para atender isso. Entendi. Então, doutor Márcio, o senhor também concorda que o paciente precisa primeiro procurar um generalista antes de um especialista? Não tenho a menor dúvida. E, infelizmente, não é o que a gente está acostumado, né? Aí nós teríamos que analisar por que nós não estamos acostumados. Questões puramente de estrutura de atendimento, questões econômicas, comerciais, enfim, falta de... O doutor Assir acabou de dizer, o melhor sistema de saúde exemplar, considerado, é o da Inglaterra. Existem outros, nos outros países todos da Europa, praticamente, e existe no Canadá, que também é um sistema público de saúde. Todo mundo no Canadá tem direito a ser atendido de graça. Agora, não é escolher aonde eu quero ir, não. Você, se mora aqui, você tem essas opções, esse e outro médico, escolhe um. São médicos de família, são clínicos gerais. E esse clínico, você vai ter aquele clínico o resto da sua vida, a menos que você queira mudar. Aí você muda para outro, se não estiver satisfeito. Mas aquele é o seu médico, então ele sabe a sua vida, seu passado clínico, tudo que aconteceu com você, as tendências ou doenças que você tem, conhece a sua personalidade, o meio ambiente que você vive, ele é o seu médico. E e isso é uma coisa importante de se assinalar. O clínico geral, chamado da medicina interna, o clínico geral, o médico de família, se ele foi bem treinado, ele é um médico completo, ele não é um médico menor do que o especialista. Ele não sabe menos do que o especialista, pelo contrário, ele sabe muito mais do que o especialista, porque ele sabe, entre aspas, de tudo no corpo humano, né? Enquanto que o especialista, ele conhece uma parte em profundidade. Então, a gente não deve sobrepor um ao outro, os dois são importantes no seu papel. Mas o que o doutor Assir apontou e que a gente tem que chamar a atenção é isso, é que um sistema de saúde, para funcionar, ele tem que se basear numa estrutura viável para todos. E essa estrutura é baseada, como ele disse, num médico de família atendendo a determinada população, num determinado lugar, de acordo com certas normas. Esse médico, porque conhece o paciente, está acostumado a examiná-lo, ele vai, com uma boa anamnese, vai diagnosticar a maior parte dos problemas. E se for um problema que exija, aí sim ele então vai indicar um especialista. É muito mais eficiente para o paciente e isso é importante dizer, é mais eficiente para o paciente, porque a gente pensa que não.
Ah, eu estou com dor de cabeça, deixa eu ver onde é que eu vou. Me disseram que negócio de dificuldade de visão causa dor de cabeça. Vou a um oftalmologista. Está tudo bem com o senhor? Ah, bom, então não é. Então vou a um neurologista. Ou será que é sinusite? Vou a um otorrino. Quer dizer, o médico de família acaba sendo eu mesmo, o paciente. O paciente é o seu médico de família. Ele faz as hipóteses diagnósticas e ele orienta o tratamento, né? Ainda vai no médico e diz, não gostei, acho que ele não está certo não, vou no outro. Quer dizer, sem confiança não se faz medicina. Sem confiança, sem que o médico e o paciente tenham confiança um no outro, se entendam, haja empatia, como a gente diz, não se faz medicina. Você pode fazer outras coisas, você pode estar dando receita, fazendo exame, mas isso não é medicina. Isso não é a melhor solução para o paciente. Então, inclusive nessa questão de a pessoa está com dor de cabeça e vai em várias especialidades, às vezes a pessoa acha que o clínico geral pode ser mais custoso por ele ser, vai me indicar para outro, vai me indicar para outro. Ao contrário, às vezes o clínico geral, você indo neles, é melhor. Está absolutamente comprovado. Tanto que esses sistemas todos que nós falamos, eles se baseiam nisso. E por que hoje em dia a gente diz que a saúde está muito cara, não tem dinheiro para pagar? Porque, com a licença do exagero, está tudo errado, a estrutura está errada, né? Você vê, eu dei o exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, vou a 3 médicos e posso ter que ir a um quarto, porque os 3... Eu paguei 3 vezes. Se eu fosse um médico de família, eu iria... Seria um médico, o custo de um médico, não interessa se é o governo que paga ou se eu pago, mas enfim... É um médico que resolveu aquele problema. Não mandou fazer tomografia desnecessária, não fez, porque tem outros aspectos psicológicos que tem que se... Doutora Cia disse muito bem, o paciente vai no médico e diz, mas eu pago esse plano, a vida toda nunca usei, pode pedir tudo que eu tenho direito. Não, pede esse exame também, por que o senhor não pede? O médico se vê pressionado, se ele não tiver uma formação muito forte, ele acaba dizendo, tá bom, então eu vou pedir. Mas o senhor não vai pedir uma tomografia? Não, mas o senhor... E mais, nesse emaranhado de desconfianças, o médico começa a querer se defender. E se eu não peço a tomografia e acontece alguma coisa e ele vai me processar porque eu não pedi uma tomografia? Aí chega lá no juiz, na justiça, o juiz vira para o médico e diz, mas o senhor não pediu nem uma tomografia? Né? Vá ao médico explicar que não era necessário, ou que em 99% dos casos não era necessário, que se ele pedir tomografia para todo mundo, não há quem pague, né? Então, essa questão do bom senso é que falta na nossa medicina hoje. A confiança do médico, do paciente, essa ligação pessoal, humana. A gente fala em humanização da medicina, é isso. O que está faltando é que o paciente confie no seu médico, e o médico no paciente. O médico não sabe tudo. O paciente ajuda muito o médico quando ele confia e sabe dizer o que está sentindo. Entendi. Doutora Cia, quais as doenças que o clínico geral pode tratar? Tem alguma coisa... Ele sabe um pouco de tudo, mas assim, tem alguns casos que ele já de cara percebe que precisa de um especialista? Como que ele atua? Bom, é simples. Por exemplo, ele falou na dor de cabeça. O clínico vai conversar com ele, que você tem dor de cabeça do dia, tem de manhã, de tarde, de noite, quando trabalha, quando está lendo. Você vai tentar a visão de dor de cabeça, provavelmente, e a acomodação do olho que demora. Alguns dados podem sugerir que ele precisa de... Você não usa lente, vai no oftalmologista. Outra coisa, ele vai fazer a anamnese, conversou, ele faz o exame físico. O exame físico vai medir a pressão da 20 por 12. Pô, a dor de cabeça provavelmente é hipertensão arterial. Ele pode dar a losartano, qualquer desses remédios para pressão arterial. Ele não precisa mandar para o cardiologista. Ele sabe tratar uma hipertensão arterial. Eu sei, sou cirurgião pediatra, eu só trabalho com criança, ele trata uma hipertensão. Claro, mas se ele achar que vai 2, 3 consultas de volta, a pressão não melhora e continua tendo outros problemas, então ele pode indicar um cardiologista, porque o problema dele, a dor de cabeça, provavelmente foi devido à hipertensão arterial. Podia ser sinusite, podia ser outras coisas que ele sugeriu aí, poderia causar a dor de cabeça. Então, ele tem uma crecazinha aqui na pele, ele pode tratar. Se ele trata, passa qual é o remédio. Tem remédio que tem um produto só, tem outro tem corticoide, outro tem corticoide, tem antifungo, tem antibacteriano. Às vezes ele, por não ser especialista, ele
dá logo um remédio de poliefeito. Não melhorou, ele aí pode encaminhar para o dermatologista. Qualquer doença, desde doença de pele, que é externa, ele pode ver a doença aqui. Há uma hipertensão arterial, ou ele está com... Ele faz o exame de urina, vai aparecer açúcar na urina, glicose. Ele pode ter uma diabetes, vai ver o exame de sangue, vai mostrar que ele tem 120 de glicose, que não é diabetes inicial. Mas tem hoje hemoglobina glicada, ele vai ver se ele tem... Se naquele dia ele comeu muito doce, saiu urina, açúcar na urina, é normal. Ele não fez a dieta, meia hora, 2 depois colheu a urina, vai dar normal. Durante o mês inteiro ele mantém o açúcar alto, uma hemoglobina glicada, ele precisa... Bom, eu posso tratar a insulina, mas eu acho melhor você procurar um endocrinologista, porque você vai tratar durante muito tempo, o resto da vida, você apareceu com aquilo e tem diversos tipos de insulina, ele vai ser melhor atendido, mas o tratamento inicial ele pode dar, o de manutenção, a longo prazo ele vai indicar para um especialista. 2 exemplos assim, de uma doença de pele, que pode ser dermatologista, outro, qualquer das doenças, um bom clínico, ele entende um pouco de todas as doenças. Tem obrigação para ser um bom clínico, senão ele não é um bom médico. Todo médico, mesmo eu sou cirurgião, eu sou capaz de fazer qualquer diagnóstico, tratar uma gastroenterite, tratar uma hipertensão arterial inicial. Todos nós temos formação genérica. O cara se restringiu, eu sou oftalmologista, só opero retina e não quero saber mais do resto. Isso é um mau médico. Ele não é obrigado a querer assumir o paciente o resto da vida, de todas as clínicas, mas ele tem a obrigação de conhecer por que descolou a retina, qual que ele tinha por trás disso. Que você tem uma doença qualquer, algo veio um passo a passo, uma escada, vai subindo degrau até atingir aquele ponto. Então ele não pode subir, a não ser que ele queira pegar um elevador e ir direto daqueles que nem param nos andares, não chegar lá em cima. Normalmente todo mundo tem que subir ou pela escada degrau por degrau, ou pelo elevador que para em cada andar. O médico também, o especialista, é obrigado a conhecer os andares até chegar à cobertura, onde é a especialidade dele. Então, o clínico é obrigado a saber, por formação, a tratar as doenças. Claro, não é emergência, um caso criticamente grave, e para isso que tem um pessoal de intensivista. E, às vezes não vai nem para o especialista, vai para o intensivista, no lugar de intensivista. Porque o problema é muito agudo, muito grave, agudo e grave. Tem agudo que não é grave. Foi súbito, mas não é grave. É agudo e grave. Então, para isso é que tem os intensivistas e os CTIs, os centros especializados. Aí isso é a medicina hospitalar. Eles têm que ser hospitalar. O que não é o normal, 80% ou 90% do atendimento tem que ser fora do hospital. O hospital é após uma triagem que a pessoa vai para o hospital. Então, o clínico está apto a fazer a triagem e nessa triagem ele tratar a maior parte do paciente e ele tem que ter o bom senso de atingir o meu limite. E é melhor para esse paciente que ele seja encaminhado para esse especialista. Muito obrigada, doutor Márcio. Muito obrigada, doutora Acir. Nós estivemos aqui com o doutor Márcio Meirelles e doutor Acir Cunha, do Conselho Editorial do Observatório da Saúde.